O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, e não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como podemos notar, encerramos hoje a leitura do Sermão da Montanha, capítulos 5º, 6º e 7º do Evangelho de São Mateus. O Sermão da Montanha é o núcleo, o miolo, o coração do Evangelho, da mensagem de Jesus, que tem no amor aos inimigos a máxima da sua expressão. E toda a lei, todo o Antigo Testamento é passado a limpo por nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinamentos que ouvimos ao longo destas semanas. E estamos concluindo hoje o Sermão da Montanha. Exatamente, o evangelista observa que quando Jesus acabou de dizer estas palavras, muitas palavras, capítulos 5º, 6º e 7º, as multidões ficaram admiradas, porque Jesus ensinava com autoridade. Ensinamentos passados a limpo, portanto novos, renovados, mas só prestará se forem acolhidos por corações renovados. Do contrário, é como a história do vinho, que Jesus diz que é vinho novo colocado em barril velho, não presta. O vinho novo é muito forte, é muito ácido, vai arrebentar os barris velhos. Conclusão, vão se estragar ambos. Que pena, estragar o vinho e estragar o barril. Ou como remendo, que se coloca de pano novo em roupa velha, diz ele, estragam os dois. Estraga o pedaço de pano novo e estraga a roupa que vai se rasgar de vez. Hoje Jesus nos fala sobre a suma de como deve ser a vida, a prática religiosa do discípulo e a coerência que deve existir no seu comportamento.
E Jesus nos adverte exatamente nos dizendo que não é o que vive com o nome de Deus na boca que se salva, mas é aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai que está nos céus. Aprendemos com os judeus a reverência, o respeito profundo que tinham pelo nome de Javé, como eles chamavam a Deus, a tal ponto que nem ousavam dizer Javé. Diziam o Senhor, diziam Adonai, mas não diziam Javé. E até quando escreviam de uma forma assim, muito resumida, as letras. Quem lia as letras sabia o que estava escrito, mas não se escrevia por completo. Tal era a veneração que eles possuíam pelo nome do Senhor. E, no entanto, isto também não basta. Porque para Jesus o que vai ser necessário é praticar os ensinamentos que Javé, que Adonai, que o Senhor, que Deus, que o Pai do céu, como quer que o chamemos, nos entrega. E por isso Jesus passou a limpo todo o Antigo Testamento no discurso da montanha. Portanto, é o modo de viver que traduz, pois, a nossa adoração, o nosso respeito, a nossa veneração pelo nome do Senhor. De modo que nós assim aprendemos que não podemos usar o nome de Deus como maneira, digamos, comum de falar, a tudo ou em tudo meter o nome de Deus, usar até mesmo para jurar, né? Juro por Deus, e que muitas vezes estamos afirmando uma mentira, por isso precisamos fortalecer dizendo que é por Deus, e aprendíamos da nossa mãe, da nossa avó, que não se deve jurar, porque quem jura, mente, né? A tal ponto que por isso mesmo precisa estar invocando uma autoridade. E Jesus diz, não, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do demônio, diz Jesus. Como não podemos utilizar de outro modo o nome de Deus com facilidade para então nós nos escondermos por debaixo disso. Porque Jesus então nos ensina que o importante é a vivência. E a vivência da fé e da religião de uma maneira, diríamos, pura, no sentido de vinda do coração. Um desejo de acatar a nossa fé, de vivê-la, de praticá-la e de sofrermos quando não formos capazes, de sentirmos quando o nosso lado humano, quando o nosso lado frágil, quando a nossa zona obscura em nós não for capaz, não tanto de entender, porque a gente entende, não conseguimos vivenciar, sofrermos por isso, pedir perdão a Deus por isso, fazer penitência por isso e, sobretudo, redobrar onde Deus percebe a sinceridade do nosso coração, que é na caridade. A caridade, meus irmãos e irmãs, é o que nos salva, é o que preenche, digamos, aquilo que falta na nossa incapacidade de viver o Evangelho, a caridade.
Mas a caridade naquele modo, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Não a caridade que se torna, propaganda da gente e queremos nos mostrar, nos exibir e provar também através disso para as pessoas. Não, a caridade verdadeira, que sabemos não consiste só em dar as coisas, mas no nosso modo de comportar-nos caridosamente e nas situações as mais complicadas, mais difíceis. Pedirmos a Deus, como pedia Santa Vicenza Gerosa: Senhor, dá-me caridade. Senhor, dá-me caridade. Ou, como pediam outros santos: Senhor, faz-me sentir o teu amor, para que eu possa amar a ti e aos irmãos. O santo nome de Deus. Diríamos que mais do que invocado, ele deve ser praticado. Olhem só, é o que nós entendemos. Não vale dizer naquele dia: Senhor, Senhor, não foi no teu nome que profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagres? E o Senhor dirá: não vos conheço, longe de mim, vós que praticais o mal. Portanto, é a prática do bem, a vivência do bem, da caridade, que nos faz verdadeiros adoradores de Deus, invocadores do nome de Deus. Ó Senhor, dá-me caridade, e a essa eu me consagre totalmente por amor de Ti. E quando eu sentir cansaço, eu lançarei um olhar para Ti, no gesto de morrer pelas Tuas criaturas. É uma expressão de Santa Vicenza Gerosa: ó Senhor, dá-me caridade. Portanto, nós deveríamos pedir também para nós: Senhor, dá-nos a capacidade de viver a caridade. E ao concluir o Sermão da Montanha, Jesus usa uma figura, uma comparação muito plástica, muito forte, que é a da casa. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a tabatinga. Diz ele que a casa construída sobre a rocha, ela enfrentou as maiores, tempestades, chuvas, ventos, bateram contra a casa e ela, dura, permaneceu. Ao invés, a casa construída sobre a areia ou sobre a tabatinga não resistiu, afundou, não resistiu, ruiu. E ele ainda se preocupa de dizer que o seu destino a sua ruína foi completa, sobrou nada. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela aponta para nós um percentual e nos convida a viver 100% desta palavra. O nosso Papa Francisco nos diz isto na sua carta sobre a alegria cristã, a alegria do Evangelho. O ideal do Evangelho é 100%. Aí ele pergunta: mas quem consegue? Quem consegue? Ele diz: pode ser que consigamos 10%. Puxa, olha, de boa medida. Pode ser que alguém com muito esforço e com a ajuda de Deus consiga 100%, 5%, 5%. E pode ser que alguém, certo, a duras penas consiga apenas 1%. Sabe o que o nosso Papa diz? Vamos comemorar o tanto que você alcança viver do Evangelho. Vamos fazer festa, vamos nos alegrar, vamos comemorar, diz ele. O que é que isso quer dizer, meus irmãos e irmãs? Que o trabalho de nós vivermos a palavra, o ideal do Evangelho, é uma junção de duas forças.
É claro que tem o nosso esforço, nossa boa vontade, até mesmo o nosso empenho. A consciência de cada um de nós sabe o tanto que a gente se empenha. Mas não pode faltar também a graça de Deus. Não pode faltar a graça de Deus. A caminhada da nossa conversão, a obra da nossa salvação, como a palavra diz, São Paulo diz, né? A obra da nossa salvação é uma associação, é uma parceria nossa com Deus. Deus faz a parte dele, muito bem feita, aliás, nós fazemos a nossa. E o resultado desta cooperação é então o tanto que nós conseguimos viver do Evangelho. Não por Deus, que ajuda sempre, mas pela nossa fraqueza, pelo nosso lado humano. Agora, seja 10% que nós consigamos viver, ou 1%, uma coisa é certa: não pode faltar o esforço, não pode faltar o querer, não pode faltar a decisão, não pode faltar a nossa colaboração. De modo que, assim dizendo, diz o nosso Papa, nós não somos perfeitos mesmo, diz ele, né? Nunca o seremos, porque a plenitude de nós só alcançaremos no céu, na glória. É Cristo quem vai fazer isso, ser tudo em todos, mas não pode faltar aquilo que cada um sabe que deve fazer, e deve fazer, e deve empenhar-se, e deve recomeçar, e deve retomar todas as vezes quando porventura experimentamos o que é próprio da nossa natureza, a fraqueza. Tem um ditado muito interessante que fala desta necessidade de recomeçar sempre. 1500 vezes não faz mal. Qual é esse ditado? Agora começo. Agora. Hoje, neste instante, pela 1000ª vez, não consegui prosseguir e prosperar nessas 1000º vezes, mas hoje, agora, eu começo. Meus irmãos e irmãs, isto traduz a vontade de Deus, traduz a fé na graça de Deus, que sempre nos renova e nos convida a prosseguir a nossa caminhada com Ele, conforme já sabemos. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz todos os dias e me siga. Eu estarei convosco todos os dias, igualmente, até o fim dos tempos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, uma vez mais, resumindo tudo, vamos sempre invocar, sim, o nome santo do Senhor. Senhor, vinde em nosso auxílio. Mas vamos também buscar participar, corresponder. Deus conhece a vida e o coração de cada um de nós. Vamos fazer um instante de silêncio, deixar entrar em nós a palavra da vida, que é a palavra de Deus.